Meus queridos irmãos e irmãs, a quem novamente eu saúdo e cumprimento, que formam conosco esta Assembleia Orante, esta Assembleia Celebrante. Nós fizemos memória das 7 dores da Virgem Maria. Vejam, meus irmãos, que o número 7, ele é sempre muito bem caracterizado dentro da tradição, da cultura do povo de Israel. Também podemos dizer, é um número bem caracterizado para nós cristãos. Ao falarmos sobre o número 7, nós vamos lembrar que o Senhor nosso Deus criou todas as coisas até o 6º dia, e como nos diz o livro do Gênesis, no 7º dia o Senhor nosso Deus, ele descansou. E assim, ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos acompanhando a expressão do número 7, sempre com um significado muito singular na vida do povo santo de Deus, até chegarmos ao livro do Apocalipse de São João, onde São João também vai mencionar os 7 sinais de revelação de Deus através de códigos ao coração do povo de Deus. E assim podemos dizer, então, que essa expressão do número 7 significa sempre algo que Deus oferece de bom e de benfazejo para a vida do seu povo, que somos todos nós. Irmãos e irmãs, refletir, rezar, meditar sobre o sofrimento não é algo que me parece que soa bem ao coração do ser humano. Vejam, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, sofreu. E nós podemos perguntar o porquê do sofrimento de Jesus. Jesus sofreu porque se fez homem, habitou entre nós, assumiu a nossa natureza. Sendo Deus, ele se fez homem, habitando no meio de nós. Em tudo, como vai dizer o apóstolo Paulo, viveu semelhante a nós, exceto no pecado. Jesus, ele sofreu porque ele transformou o mundo. Aqui eu lembro, irmãos e irmãs, algumas realidades do sofrimento de Jesus. Ele sofreu porque transformou o mundo do autoritarismo no mundo do serviço, da caridade. Jesus sofreu porque transformou a exploração vigente na sua sociedade daquele tempo em fraternidade, em solidariedade para com o outro, que é nosso próximo, que é nosso irmão. Jesus sofreu porque ele transformou o ódio em amor. Eis o grande sentimento, a grande virtude que deve permanecer sempre em nós, o sentimento e a virtude do amor, que Jesus vivenciou em favor de toda a humanidade. Maria, a Senhora das Dores, sua mãe, ela é a primeira discípula de Jesus, o Filho. E Jesus, outrora, ele disse aos seus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ela, a primeira discípula do Senhor, ela foi por quem primeiro escutou ressoar de Jesus esta palavra: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus, ao nos chamar para o seu serviço, ao nos chamar para ser o seu povo e a sua herança, Jesus, ele não nos ilude, Jesus, ele não nos engana. Diante do seu chamamento, cada um de nós somos livres para a resposta.
a dar a Jesus? Podemos dizer sim, podemos dizer não. Se nós acolhemos o chamado de Jesus com o nosso sim, nós estamos sabendo que o sim que nós damos a Jesus é o sim de abraçar a cruz, para nos colocarmos no seu caminho e no seu seguimento. As dores que Jesus viveu, podemos afirmar, foram as dores que Maria, a primeira discípula, assim também vivenciou em sua vida. Assim nós devemos, meus irmãos e irmãs, entender que todos nós que seguimos a Jesus, nós vamos vivenciar a dimensão da cruz em nossa vida. Nós vamos vivenciar a dimensão da cruz em nossa vida. Acabamos de contemplar as 7 dores de Maria. Vemos como Maria se comporta diante da dor, como ela se comporta diante do sofrimento. Podemos dizer que Maria se comporta diante da dor e do sofrimento com fé. Maria se comporta diante da dor e do sofrimento no silêncio. Maria se comporta diante da dor e do sofrimento na oração. Maria se comporta diante da dor e do sofrimento presente junto a Jesus. Não abandonou a Jesus. Maria se comporta diante da dor e do sofrimento caminhando com Jesus. E Maria se comporta diante da dor e do sofrimento sendo fiel a Jesus e fiel até o fim. Assim, queridos irmãos e irmãs, hoje, ao olharmos as dores, meditarmos as dores da Virgem Santíssima, que nós possamos também olhar para as atitudes de Maria. Nós somos também chamados a repensar, eu digo, a repensar nossas atitudes diante da dor e diante do sofrimento e das provações que enfrentamos, que passamos no transcorrer da nossa vida, da nossa caminhada. E aqui também eu cito o apóstolo Paulo, pois o sofrimento é consequência da fragilidade humana. Quem tem fé é uma pessoa que tem segurança na vida. Quem tem fé é uma pessoa que tem convicção da sua fé. Quem tem fé é aquele que vive uma fé esperançosa e se comporta como Maria na dor e no sofrimento. Quem não tem fé, queridos irmãos e irmãs, diz apenas ser religioso, às vezes, apenas ser religioso, e se volta contra Deus, blasfema contra Deus, questiona Deus, desespera, não tem paz, não tem serenidade na vida e no coração. Diz o ditado popular: Deus não dá a cruz acima de nossas forças. Por isso, não podemos reclamar da nossa cruz, que ora estamos cansados, que ora ela está pesada, que é difícil por demais de carregar. É o ditado que sai da boca daqueles que são sempre fiéis a Deus. Deus não nos dá a cruz acima de nossas forças. Portanto, nós somos chamados a viver o sofrimento na ótica da fé, pois só Deus é a vitória, pois só Deus é a força, pois só Deus é a resposta, pois só Deus é o remédio para curar as nossas dores.
Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Confiantes, amados irmãos e irmãs, vamos levar ao coração do nosso Deus as nossas preces em favor de toda a Igreja, de toda a sociedade humana.